Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento, assim eu espero. E neste vídeo eu quero mostrar para você a grandíssima incoerência que existe nesse discurso marxista de luta de classes, de que a sociedade está dividida em classe e tem sempre uma classe oprimindo a outra, né? Fazendo com que a gente acabe sempre se odiando. Mas antes de começar no tema, eu gostaria de pedir para você algumas coisas. Me ajude na divulgação desse canal. Divulgue esse conteúdo para aquelas pessoas que você sabe que acreditam que a sociedade é assim, para aqueles que estão sendo engolidos por esse discurso marxista, para os jovens que estão se tornando revolucionários sem nem saber porquê. Mostre para ele aquilo que nós vamos te apresentar aqui. Acesse as nossas playlists. Eu tenho certeza que a cada vídeo que você assistir, você vai entender um pouquinho daquilo que eu chamo de os bastidores do mundo. Há muita coisa que a gente precisa descobrir para ter uma interpretação correta da sociedade. E por fim, queria te pedir uma coisa. Se você quiser contribuir com esse canal, com o nosso trabalho, eu vou deixar aqui o nosso Pix, né, para que você nos ajude como você quiser. Né? O nosso Pix é gleidson.hotmail.com. Gleidson se escreve G-L-A-I-D-S-T-O-N. Se puder colaborar conosco, será muito bem-vindo. Mas vamos então ao nosso assunto. Bom, a grande incoerência dessa luta de classes, ela começa, obviamente, com Karl Marx. Karl Marx diz o seguinte no livro O Manifesto do Partido Comunista. Marx vai dizer assim: a história de toda a sociedade até hoje é a história da luta de classes. Então Marx entendia que o motor da história, em toda a época em que houve humanidade, sempre houve uma luta de classes, né? Isso eles colocam de forma generalizada, de forma coletiva. Então, o que Marx dizia? Que no seu período havia, na sua época histórica, havia uma classe que ele chamava de classe burguesa que oprimia a classe proletária. Então havia ali uma luta entre proletários e burgueses, onde o burguês oprimia o proletário. Só que Marx disse o seguinte, que um dia chegaria uma época em que os proletários, eles tomariam o poder dos burgueses, tomariam os meios de produção e eles iriam implantar uma ditadura do proletariado, que seria a sociedade comunista. Só que Marx morreu, o tempo passou, isso nunca aconteceu. E aí chegou o século XX. Marx era do século XIX. E no século XX, como essa profecia de Marx nunca se concretizou, nunca houve uma tomada do poder dos burgueses e uma implantação de uma ditadura do proletariado, o que aconteceu? Os marxistas do século XX, eles transformaram essa luta de classe entre burguês e proletário, eles transformaram, eles ressignificaram, eles transferiram isso para as classes sociais. Eles foram então desenvolvendo certas categorias, certas classes na sociedade, criando nelas uma consciência de classe e transformando, para isso foi necessário jogar uma classe contra a outra. Isso é uma outra história que nós vamos falar depois. Mas veja bem como se dá isso aqui. Ora, eles dizem que a sociedade vive numa luta de classes, ou seja, é o branco oprimindo o negro, o homem oprimindo a mulher, o hétero oprimindo o homossexual, o rico oprimindo o pobre e o patrão oprimindo o empregado. Eu coloquei apenas algumas aqui para exemplificar, mas existem muitas outras. Então vamos lá. Então veja bem, então nesse pensamento aqui marxista, o que acontece? Ora, aqui o negro ele está como oprimido do branco, oprimido pelo branco. Mas calcula, se o negro for um negro homem, ele automaticamente já se enquadra aqui como um opressor da mulher. Se for um negro heterossexual, será um opressor do homossexual. Se for um negro rico, será um opressor do pobre. Se for um negro patrão, um opressor do empregado. E diga-se de passagem, quantos negros ricos você conhece? Atores de cinemas, de novela, cantores então nem se fala, jogador de futebol nem se fala, são todos eles negros e são ricos, ou seja, eles se enquadram aqui e automaticamente aqui. Veja, ele está nos dois lados. Vamos lá, se for uma mulher, ela será
nesse caso aqui, da forma como eles colocam, coletiva, a mulher é uma oprimida pelo homem. Mas se for uma mulher branca, será uma opressora da mulher negra ou do negro. Se ela for uma mulher heterossexual, será uma opressora do homossexual. Se for uma mulher rica, será uma opressora do pobre. Se for uma mulher patroa, e existem muitas patroas brancas empresárias, políticas, mulheres na política, loiras, presidentes de partidos, né, que são mulheres e ao mesmo tempo são patroas, que têm empregados, têm motoristas, então automaticamente elas se enquadram aqui também como opressoras dos empregados. E assim, se você for pensar o homossexual, se ele for um homossexual branco, vai ser opressor do negro. Se for um rico, e existem homossexuais ricos na política, não é? Deputados federais aí que são homossexuais, eles são ricos, automaticamente são opressores dos pobres. Homossexuais que são patrões serão opressores dos empregados. Se for um pobre branco, será opressor do negro. Se for um pobre rico, um pobre homem, será opressor da mulher. Se for um pobre hétero, será opressor do homossexual. Se for um pobre patrão, porque existem pobres que têm a sua pequena empresa, 1, 2, 3, 4 funcionários, não são ricos, mas são patrões, serão automaticamente opressores dos empregados. E assim, se for um empregado também, aqui ele está na condição de opressor, de oprimido. Mas se ele for um empregado branco, vai ser um opressor do negro. Se for um homem, um opressor da mulher. Se for um empregado heterossexual, automaticamente é um opressor do homossexual. E assim, de qualquer forma, observe, você sempre vai estar aqui. Porque imagina, de repente, como eu disse, você é negro, mas você vai ser um negro, provavelmente um negro ou um homem, ou um negro hétero, ou um negro rico, ou um negro patrão, mas você sempre vai estar do lado de cá e vai estar do lado de cá, de forma que essa visão está errada, ela é incoerente. Você aí que está me ouvindo, por exemplo, provavelmente você vai ser uma pessoa pobre, então você vai dizer, eu sou um oprimido pelo rico, mas se você for homem, você também é um opressor da mulher. Se você que está me ouvindo for um heterossexual, você é um opressor do homossexual. Você que está me ouvindo, você é mulher? Então você é uma oprimida pelo homem, mas você é uma mulher branca, automaticamente você é uma opressora, do negro. Você é uma mulher rica, você automaticamente é uma opressora do pobre. Você é uma mulher que é patroa, tem funcionário, você automaticamente é uma opressora dos empregados. Você é uma mulher heterossexual, você é uma opressora dos homossexuais. De forma que você sempre vai estar do lado do oprimido e do lado do opressor. Depende do ângulo que eles querem olhar para criar essa consciência de vitimização, para fazer desses grupos verdadeiras massas de manobras. E aí, eu queria dizer uma coisa para vocês. Por que isso acontece? Porque no socialismo existe uma visão coletivista, enquanto que do lado da direita, do lado do conservadorismo, existe uma visão mais individualista. Em que sentido? No sentido de que nós não vamos impor para o coletivo aquilo que nós achamos que é correto. Por exemplo, do lado coletivista, do lado da esquerda, eles acreditam nessa tal de ideologia de gênero que foi uma invenção que tem um rótulo de científico, querem impor para a sociedade. Então, eles vão sempre olhar para o coletivo e colocar para o coletivo aquilo que eles acham que é certo. Enquanto do lado da direita, do lado conservador, nós primamos, nós valorizamos, nós priorizamos as liberdades e os direitos individuais. Por quê? Porque aqui, o que a gente pensa? Você quer ser homossexual? Seja, faça o que quiser com o seu corpo, mas não queira obrigar que os outros sejam. Desde que aquilo que você faça não seja contrário à lei, não importa o que você creia, não importa o que você faça. Agora, o que nós não concordamos é de colocar para o coletivo aquilo que eu acho que é certo. Essa é uma grande diferença. Por isso, eles conseguem arrebanhar tantas pessoas porque eles dizem a sociedade ela é racista, a sociedade ela é machista, a sociedade ela é homofóbica, a sociedade ela é preconceituosa e ela discrimina. E com esse discurso coletivista, eles vão falando com os negros, com os pobres, com os homossexuais, esse discurso de classe.
E aí eles vão criando ao mesmo tempo a vítima e o opressor, a vítima e aquele que discrimina, né? Mas o que a gente não consegue enxergar é que, fazendo uma análise mais profunda, você vai ver que nós estaremos sempre dos dois lados, de forma que você é ao mesmo tempo um oprimido e você é também um opressor. Depende do ângulo que se olha, sempre será assim. Eu espero que esse vídeo tenha trazido alguma clareza na sua mente, para que a gente não seja engolido, para que a gente não se torne inimigo uns dos outros, levados por um discurso totalmente inconsistente, incoerente, artificial e fabricado por um grupo de marxistas, simplesmente porque a velha profecia de Marx da ditadura do proletariado nunca aconteceu. Aí criaram toda essa parafernália para dividir a sociedade, para levar ao caos, e depois do caos eles vêm regulando as nossas relações, né, através de legislação. Tipo assim, olha, as pessoas não se entendem, o conflito não acaba, precisamos de impor a lei. E assim o Estado vai tomando conta, o Estado vai se apropriando. O Estado, na forma de legislação, de regulação, nós vamos sendo controlados pelo Estado. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos abra sua mente, e eu quero mesmo que Deus abençoe a todos, indistintamente.